Saber Direito desta semana, o professor Daniel Buchatsky apresenta o curso de Direito Societário, Administração e Responsabilidade. Nas aulas serão abordados tópicos da teoria geral, das sociedades limitadas e anônimas, da exclusão de sócios e apuração de haveres, poder de controle, além do planejamento patrimonial e sucessório. Aula 3 começa agora. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Buchatsky, eu sou mestre e doutor em Direito Comercial pela PUC, professor, advogado, e eu estou aqui no Saber Direito da TV Justiça para conversar com vocês sobre direito societário, sobre direito comercial e a sua espécie de direito societário. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre dissolução parcial de sociedade, a gente vai falar sobre exclusão de sócio. A gente vai falar de apuração de haveres, dinheiro. É um tema magnífico, é um tema maravilhoso e é um tema que está toda hora no judiciário ou em procedimentos arbitrais. Portanto, vale muito a pena, lógico, prestar atenção. Vejam só, eu vou contar para vocês uma história verídica. 2 sócios, 50% cada um, donos de um restaurante, resolveram brigar. Infelizmente, houve essa desinteligência no seio societário. Olha que lindo falar assim, né? O que aconteceu? Uma desinteligência no seio societário. E essa desinteligência no seio societário gerou um conflito societário. O sócio A queria que o sócio B saísse da sociedade. O meu cliente era o sócio B. Sócio este que não queria muito sair da sociedade num primeiro momento, mas depois falou, bom, se não tem como continuar, eu vou ter que ou tirar o sócio A ou ter uma avaliação da sociedade que pague meus haveres de uma forma justa. E a primeira coisa que a gente fez, até dando um passo atrás para vocês, na forma de conflitos societários e métodos adequados de solução de conflito, foi chamar o sócio A para uma conversa. Uma negociação. A primeira forma de tentar resolver qualquer conflito não é uma ação judicial, não é uma notificação, é uma negociação, é uma conversa. Não conseguimos. Segunda possibilidade que a gente tentou foi uma consulta ao especialista. Consulta ao especialista é um método adequado de solução de conflito, onde um terceiro imparcial vai dar um parecer, uma opinião legal. Não é vinculativa, mas ele pode dizer, sócio A tem razão, sócio B tem razão, nenhum de vocês dois tem razão, parem com essa briga. O sócio A não quis. Terceira possibilidade que a gente tentou, uma mediação. Existe uma lei da mediação. A mediação também é um método adequado de solução de conflito que tenta resgatar o equilíbrio entre as partes. Quem sabe sócio A e sócio B não conseguissem fazer uma parceria novamente. Uma sociedade é uma parceria. Eu tenho que ter um entrosamento. Não deu certo. E de repente, o sócio A ajuizou uma ação de exclusão de sócio por falta grave, justa causa contra o sócio B. A ação de exclusão de sócio só é permitida por isso, quando tem falta grave, quando tem justa causa. E a nossa defesa foi que não havia justa causa, que não havia falta grave. Não tinha tido abandono de função, não tinha tido violência entre sócio, não tinha tido soco, não tinha tido fraude, roubo. Entretanto, a gente também falou muito bem do restaurante. A gente falou que o restaurante era muito luxuoso, tinha uma receita muito boa, clientela especial. Por quê? Para subir a apuração de haveres, para que aquela avaliação crescesse, para que se o meu cliente fosse excluído, mesmo sem a justa causa, que realmente não tinha ocorrido, e é real, não é só porque é meu cliente, pelo menos a apuração de haveres fosse justa. E foi justamente o que aconteceu. Foi excluído, os dois não conseguiam ficar juntos mais naquele negócio. Negócio esse que, como eu brinquei na primeira aula, né, de dono, 2 donos, né? Então os dois eram sócios, os dois eram administradores, os dois mandavam.
e aí não conseguiram ficar mais juntos, mas que pelo menos a apuração de haveres fosse justa, e a gente conseguiu isso, a justiça na apuração de haveres, e que o sócio A tivesse que pagar ao sócio B a apuração de haveres. O detalhezinho é que a gente fala popularmente, o sócio A tem que pagar ao sócio B. No direito societário, quando há a saída de um sócio, quem tem que pagar é a sociedade, não é o sócio A. E que deve, inclusive, então, estar preparada para um pagamento de haveres. E só em casos de desconsideração de personalidade jurídica é que chegaria no sócio A. Então, fiquem com isso à mente. Por quê? Porque as brigas societárias são das mais diversas. Quem tem que pagar os haveres é a sociedade e não o sócio. O pagamento de haveres descapitaliza a sociedade. E isso tem que estar sempre muito claro para vocês. Vamos lá. Tem uma pesquisa da Rolf Consultoria que fala que 7 entre 10 sociedades no Brasil desaparecem por causa de conflitos societários. As pessoas brigam por poder e dinheiro. Gravem aí. Poder ou dinheiro. Ou, né? Ou dinheiro. E o conflito entre sócios, pessoal, é uma das causas relatadas por 30% das startups que fecham nos 2 primeiros anos de atividade. Então, tomem cuidado quando alguém convidar você para participar de uma startup. Saiba que 30% delas se encerram por conflito societário. Quando a gente fala de briga de sócio, a gente está falando da dissolução parcial de uma sociedade. Mas eu não posso esquecer da dissolução total. A dissolução total é quando a empresa encerra. Término da personalidade jurídica. Agora, quando um sócio sai da sociedade, eu estou falando da dissolução parcial. Eu estou falando de um sócio sair. Nós, puristas do direito empresarial, nem gostamos muito da expressão dissolução parcial, com o máximo que ela seja utilizada a largo e a direito aí pelos tribunais, pela doutrina. Por quê? Porque dissolução de uma pessoa jurídica pela metade, você fica sem o quê? Uma parte? Não, a sociedade continua existindo, a personalidade continua existindo. Houve, na verdade, a saída de um sócio, houve, na verdade, a retirada de um sócio ou a exclusão de um sócio. Eu também tenho que lembrar a vocês que o direito protege a empresa. Então, na dúvida entre o sócio A ou o sócio B, eu tenho que pensar qual que vai preservar a empresa, qual que vai preservar a sua função social. Entre A e B, eu tenho que proteger C, que é a empresa. Teve uma notícia também muito interessante, como os conflitos societários, fora a pesquisa que eu acabei de falar, destroem uma empresa e as empresas, inclusive familiares, né? Onde eu ainda tenho as brigas entre irmãos, entre tios. Então teve uma notícia bem legal: crise familiar e política, irmão CD convoca a reunião para votar a exclusão de um dos sócios da empresa. Então vejam, essas brigas que acontecem dentro do direito societário, que são noticiadas, são públicas, valem muito a pena para vocês seguirem, para vocês verem que a desinteligência entre os sócios pode levar à bancarrota, à falência da empresa. Vamos aqui, então, entrar mais especificamente no tema societário. O que eu tenho que dizer para vocês? Eu tenho a dissolução total quando é o término da pessoa jurídica. Eu tenho a dissolução parcial quando é a saída de um sócio. Eu tenho a dissolução total judicial quando eu ajuizo uma ação de dissolução total. Como o que rege a preservação da empresa, você já deve imaginar. Se o outro lado diz eu quero continuar, vai ficar com a empresa, não vai ser uma dissolução total. Sai quem ajuizou a dissolução total porque não quis mais ficar. E a dissolução parcial também pode ser judicial ou extrajudicial, a depender se é pacífico ou não a saída daquele sócio. Quando eu começo a discutir isso, eu gostaria que você pegasse um papel ou anotasse no seu tablet alguns artigos importantes sobre isso. Você vai olhar o artigo 1029, ele vai falar do Código Civil, ele vai falar do direito de retirada. Anotem aí, entre aspas, cansei de brincar. Quando você cansa de brincar, você exerce o direito de retirada. Quando você cansa de brincar, você pede para sair.
Isso, pessoal, funciona nas sociedades que têm vínculo instável entre sócios. Ó, fácil de quebrar. Sociedades contratuais, anotem, sociedades contratuais que não tenham regência supletiva pela lei da sociedade anônima, têm vínculo instável e é possível o sócio exercer o direito de retirada. Cansei de brincar. Artigo 1029 do Código Civil. Detalhe: se a sociedade tem prazo indeterminado, está valendo. Se a sociedade tem prazo determinado, eu só posso cansar de brincar com uma justificativa importante, uma justificativa grave. Senão não, né? Se é para um prazo determinado, tem que aguentar até o término da brincadeira. Segundo artigo que você vai anotar: exclusão por falta grave. É o artigo 1030 do Código Civil. Exclusão por falta grave no judiciário. É uma ação pesada, é uma ação dura. Eu estou excluindo um sócio que fraudou, que desviou recurso, que agrediu fisicamente outro sócio e assim por diante. Eu tenho que ver o fato que aconteceu, mas está lá no artigo 1030 do Código Civil. Outro que eu sei que pode parecer óbvio, mas não sei, o óbvio só é óbvio para olhos bem treinados, é a morte. A sociedade vai se dissolver parcialmente com a morte de um sócio. Vou precisar pagar os haveres desse sócio que faleceu para os herdeiros. 1028 do Código Civil. Recesso. Artigo 1077 do Código Civil. Ao contrário da retirada, eu não cansei de brincar. Eu não concordo com a deliberação social. Inclusão de cláusula de arbitragem no contrato social. Não concordo. Quero sair da empresa. Compra de uma máquina acima do meu endividamento. Está lá a votação na Assembleia. Tem lá as cláusulas de deliberação. Não concordo. Exercício do direito de recesso. Mas eu quero receber o valor dos meus haveres, da minha participação societária. Falência. Artigo 1030, parágrafo único do Código Civil. Se a empresa faliu, ela talvez, então, né, uma das empresas faliu, vai ter a dissolução dela, né, seja do sócio, seja não do sócio. Liquidação de cota por credor. Tem que olhar lá o 1026, parágrafo 1º. O credor, a empresa comprou uma Ferrari? Não, o sócio comprou uma Ferrari e não pagou. Agora a Ferrari foi atrás das cotas, precisa liquidar as cotas que valem algum dinheiro para pagar a Ferrari. Sétimo, olha como é tenso e complexo esse tema. Incapacidade. Então, o sócio ficou incapaz, não vai mais aprender a ser sócio. Então, também vai ter a liquidação, né? Vai ter a dissolução parcial da empresa. E o remisso. O remisso é aquele sócio que falou que ia colocar 1 milhão, mas não colocou. Então, ele pode ser excluído da sociedade. É quem subscreveu, prometeu, mas não integralizou o capital social. Vejam só, são essas as possibilidades. Na sociedade anônima, ela, ao contrário da sociedade limitada, ela é intuito pecúnia, dinheiro equivale. Portanto, o laço social é difícil de ser desfeito. Pensa bem, na sociedade anônima, pensada para grandes investimentos, onde eu tenho lá um projeto com muito dinheiro, se tu só se pudesse desistir, cansei de brincar e sair, quem é que ia pagar aquele estádio? Quem é que ia pagar aquela grande obra de infraestrutura? Como que eu ia fazer isso? É muito complicado. Vocês concordam? Portanto, na sociedade anônima, esse direito de recesso, que lá no Código Civil, está no artigo 1077, das deliberações sociais, ele é taxativo. Tem hipóteses claras de direito de recesso. A inclusão de cláusula de arbitragem no Estatuto Social é uma delas. Não existe cansei de brincar na sociedade anônima.
Se você colocou o seu dinheiro lá e você quer sair, você tem que vender a sua participação societária. Pode vender para outro acionista, pode vender para a própria empresa, né? Mas você não vai poder sair, pode vender para um terceiro, mas você não vai poder sair por livre e espontânea vontade. Isso não é admitido na sociedade anônima. E aí, pessoal, a gente precisa pensar agora na exclusão do sócio. A gente tem que pensar nesse artigo 1030. Ele diz o seguinte: ressalvado o disposto no artigo 1004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento das suas obrigações, ou ainda por incapacidade superveniente. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido ou aquele cujas cotas tenham sido liquidadas nos termos do 1026, que eu estava falando agora para vocês. Agora, esse conceito de falta grave ele é muito amplo. Talvez o que seja falta grave para mim não seja para você. A gente tem que ver o que é o fato que aconteceu. Chegar de sunga na empresa é falta grave? Dar soco no outro sócio é falta grave? Depende. Se você é sócio de uma academia de natação, você chegar de sunga, não tem problema nenhum. Temos que cuidar onde que a gente está, do que está falando. Se você é sócio de uma academia de MMA, dar soco no outro sócio faz parte do objeto. Lógico, dentro do ringue, né? Não numa reunião de diretoria. E eu também tenho que tomar cuidado com a proteção ao sócio minoritário, porque senão o sócio majoritário fala, esse sócio minoritário fez uma falta grave, vou excluir. Não, não pode ser abusivo este voto. De forma alguma pode ser abusivo esse voto. E, se você prestou atenção na redação do artigo 1030, é a maioria dos demais sócios. Isso significa que o sócio majoritário também pode ser excluído pela maioria dos sócios minoritários. Então, se o majoritário fez uma falta grave, ele também vai poder ser excluído. Portanto, essa questão de exclusão de sócio não é algo simples, não pode ser utilizado a bel direito e prazer do majoritário, nem do minoritário, e eu tenho que provar a falta grave e fazer um link com a preservação da empresa. Vejam, pessoal, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, julgado no dia 29 de novembro de 2022, quebra do affectus societatis e a falta grave praticada pelo primeiro réu, sócio minoritário, inexistência de controvérsia quanto às alegações de que o primeiro réu atuou junto à instituição financeira administradora da conta bancária da sociedade, impedindo a movimentação da conta pelos sócios isoladamente e deixou de comparecer ao estabelecimento comercial, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações financeiras, apesar de notificado com tal finalidade. Está aí essa ementa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na apelação do desembargador André Gustavo Correia de Andrade, é clara, no sentido que houve uma falta grave, né, com essa questão com a instituição financeira. Houve a quebra do affectus societatis, da relação de confiança entre os sócios. Como é que eu posso confiar num sócio que tramou contra mim e trouxe prejuízo para a sociedade? Portanto, aí é uma decisão clara da falta grave. É uma decisão clara do tema. Outra decisão. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, julgada no dia 21/12/2022. É um agravo de instrumento. Relatora Antônia Siqueira Gonçalves. A dissolução parcial da sociedade fundamentada em caso de vício de consentimento ou a presença de condutas suspeitas permeadas de elementos subjetivos como dolo e má-fé,
necessitam de uma análise mais acurada. Somente possível mediante oportunização do contraditório e ampla defesa. Portanto, pessoal, quando eu estou falando de uma ação judicial com a exclusão de um sócio por falta grave, deve haver o devido processo legal, a ampla defesa, o direito ao contraditório, todos princípios esculpidos na Constituição Federal. Por outro lado, na sociedade limitada, também é possível a exclusão extrajudicial do minoritário. Agora, só o minoritário pode ser excluído extrajudicialmente, se houver no contrato social esta permissão. Você, para isso, vai precisar ler o artigo 1085 do Código Civil. Ressalvado o disposto no 1030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais de metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Ressalvado o caso em que haja apenas 2 sócios, a exclusão de sócio somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia. Vamos entender? Olha só. Eu tenho um sócio. Eu tenho 60%. A Natália tem 40%. Se ela cometeu um ato de inegável gravidade, uma falta grave que prejudique e quebre o affectio societatis, ela poderá ser excluída extrajudicialmente. E eu não vou precisar de uma assembleia, porque só sou eu e ela. Não faria nem sentido, né, pessoal? Vou convocar uma assembleia para eu e ela deliberarmos alguma coisa? Não faz sentido nenhum. Seria a exclusão do sócio extrajudicial por uma mera alteração do contrato social. Se a Natália se sentiu lesada, se a Natália achou que eu agi com abuso de poder, ela vai poder, obviamente, entrar com ação judicial, onde vai ser respeitado o devido processo legal. Mas é possível e eu tenho que ter isso escrito no contrato social. Já se sou eu, a Natália e a Fernanda, eu tenho 60, a Natália tem 20 e a Fernanda tem 20, aí, pessoal, eu vou precisar convocar uma assembleia especificamente para isso, para com que a Natália vá à assembleia, se defenda da falta grave e a gente aí então delibere e vote ou não, a depender da defesa dela, a exclusão dela do quadro societário. Vejam só, para um sócio deliberar uma exclusão e convocar uma assembleia já é algo tão grave que, na prática, nunca vi um sócio minoritário conseguir uma defesa a ponto dele não ser excluído. Mas está lá dado o direito ao contraditório. Eu tive um caso lá no escritório, onde eram 5 sócios, sendo que um deles, com 15% da sociedade, empacava a sociedade. Trazia sempre questionamentos muito complicados, meio um mimimi, como a gente diz aí popularmente. Acusava os administradores, que também eram sócios, de má gestão, mas também não provava qual que era a má gestão. Fazia simulações de venda da participação dele, mas também não vendia. Ficava especulando. E isso quebrava o affectio societatis. Isso quebrava a harmonia societária. Causava insegurança dentro do seio societário. Então, a gente convocou uma assembleia, na verdade, para exclusão de sócios, uma reunião, né? Eram 5 sócios, uma reunião para exclusão, com 3 dias de antecedência, como rezava o contrato social. Foi dado palavra para ele, falou e foi excluído. Ajuizou uma ação judicial de anulação dessa reunião de sócios, dizendo, primeiro, que os 3 dias não era suficiente para a defesa dele. E segundo, que não havia falta grave para deliberar
e, obviamente, então, excluí-lo. Resultado disso foi um acordo, como muitas vezes acontece no Poder Judiciário, como muitas vezes acontece em arbitragens, em brigas societárias ou em outras brigas. Né? As pessoas param e falam assim, vamos fazer um acordo melhor do que essa briga, melhor do que esse subjetivismo. Mas veja, a princípio não tinha nada de ilegal. É possível a reunião de sócios ser convocada com 3 dias de antecedência, desde que isso esteja regrado no contrato social. Foi dada a oportunidade de defesa e foi provada aí a falta grave, principalmente na simulação de venda das participações societárias, porque o sócio tem direito de questionar o andamento da sociedade, isso com certeza. Vamos aprofundar ainda mais? Eu trouxe aqui também, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, apelação civil, direito empresarial, exclusão de sócio, justa causa, perda do affecto societatis, ocorrência de ato grave. A exclusão de sócio encontra-se positivada no artigo 1030 e 1085 do Código Civil, podendo ocorrer, respectivamente, de forma judicial, no primeiro caso, né, pessoal, e extrajudicial no segundo. A exclusão extrajudicial do sócio deve atender aos seguintes requisitos: previsão do contrato social acerca da exclusão extrajudicial, atos de inegável gravidade praticada por sócio que coloque em risco a continuidade da empresa, assembleia realizada especificamente para deliberar acerca da exclusão do sócio, comunicação do sócio que se pretende excluir acerca da assembleia, a fim de possibilitar sua participação e o exercício do direito de defesa, deliberação sobre a exclusão ocorra mediante alteração de contrato social pela maioria dos sócios, representado por mais de metade do capital social. Então vejam que esta ementa ela é, na verdade, um resumo do que eu acabei de falar, e ainda acrescentou um ponto que eu não tinha falado, que é preciso ter mais de 50% do capital social. Eu tinha dito que era só para o minoritário ser excluído extrajudicialmente, eu não tinha falado que era mais de 50%. Eu posso colocar no contrato que precisa ter 70%, que precisa ter 80%, mas o Código Civil fala, no mínimo, mais do que 50%. Relator Eustáquio de Castro. A data desse julgamento é dia 12 de fevereiro de 2020 e eu acho que vale a pena aí no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Vale muito a pena para vocês olharem isso, olharem para lerem, né, como é que os tribunais se manifestam quanto a este tema. Fora isso, a gente estava falando do aspecto material da exclusão do sócio, a gente está falando quando tem falta grave, não tem falta grave, que é um pouco realmente subjetivo, precisa provar, a legitimidade, quem paga os haveres, mas eu preciso dizer para vocês que desde 2015 a gente tem um regramento para essa ação judicial. Essa ação judicial está lá no Código de Processo Civil, no artigo 599. Então, o artigo 599 diz: a ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto, vejam só o pode ter, então não é que deve ter, a resolução da sociedade empresária, contratual ou simples, em relação ao sócio falecido, excluído, ou que exerceu seu direito de retirada, cansei de brincar, ou recesso, não concordo com a deliberação social. Pode ter também a apuração de haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu seu direito de retirada ou recesso. Ou somente a resolução ou apuração de haveres. O que quer dizer esse 599, pessoal? Pode ser que eu já resolvi metade dos meus problemas, já saí da sociedade. Teve alteração do contrato social. Só que como todo bom sócio que saiu da sociedade, eu acho que a sociedade vale 100 milhões de reais e que a minha participação vale 10 milhões de reais. E os meus sócios, como todos os bons sócios que ficaram na sociedade, falam, dizem, esbravejam que, na verdade, o que aconteceu foi um mero favor para mim, que eles estão ficando com a sociedade por dó, e que aquela sociedade vale 500 reais, e que minha participação societária vale 50 reais. Para resolver este conflito societário, a gente entra na apuração de haveres. Vou ter que ter um cálculo para apuração de haveres. Portanto, eu não vou precisar entrar com a ação para sair, que seria a resolução da sociedade. Eu só vou precisar entrar com a ação para saber o valor da minha ação. Por outro lado, pode ser que eu saiba que a sociedade está indo tão mal, mas tão mal, tão mal, tão mal, que eu não faço questão nenhuma de apuração de haveres, eu só quero sair. Aí eu só vou entrar com a ação,
da resolução da sociedade pelo sócio, pelo meu recesso ou pela minha retirada. Eles são contra a sociedade, pela minha retirada ou pelo meu recesso. Continuando nesse mesmo artigo do Código de Processo Civil, a gente diz: a petição inicial será necessariamente instruída com um contrato social consolidado, porque no contrato social vão ter as regras de dissolução, a princípio, e vão ter também as regras, né, e de quem essas regras não, né, vão estar dizendo quem são os sócios. E o parágrafo 2º vai falar: a ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto, e prestem atenção no que eu vou dizer agora, a sociedade anônima de capital fechado, quando demonstrado por acionista ou acionistas que representem 5% ou mais do capital social, que não pode preencher o seu fim. Tema importante. Essa questão de retirada do sócio, saída do sócio e assim por diante, como eu falei no início, é muito tranquilo na sociedade limitada. E mesmo assim eu já tenho minhas complicações pela regência supletiva da sociedade por ações. Quando eu estou diante de uma sociedade por ação, que eu tenho um estatuto social e, portanto, eu tenho algo institucional e regras difíceis para quebrar o affectus societatis, que é para quebrar o estatuto, o affectus societatis não está valendo tanto. Vale a relação do dinheiro e não da pessoa. Eu não posso falar quebra do affectus. Só que, em sociedades anônimas fechadas, o direito brasileiro reconheceu que muitas vezes é que nem a sociedade limitada, é primo da sociedade limitada. Muitas vezes as sociedades anônimas são familiares. Muitas vezes elas não estão mais dando dinheiro. Então, nesse caso, o Código de Processo Civil disse que é possível a dissolução parcial. Não é 100% correto, né, pessoal? Isso deveria ser uma introdução na lei da sociedade anônima, porque a dissolução societária é um direito material e não processual, mas já era também permitido pela própria jurisprudência. Foi aproveitado então esse gancho na alteração do novo Código de Processo Civil, mas fica aí esse parênteses. Caminhando nesse tema, eu também escrevi um artigo interessante sobre isso, está lá no Jota, se vocês quiserem ver, que é: após a saída do sócio, independentemente da hipótese, chega-se à questão da apuração de haveres, o valor que a sociedade, e não os sócios remanescentes, deve pagar para o sócio retirante. Este valor, cuja forma de cálculo será mais discutida no 2º artigo dessa série, são 3 séries, vocês podem ler, inclusive com seus desdobramentos tributários, deve ser justo, observado o real valor dos ativos corpóreos e incorpóreos. Nem o sócio retirante, nem os sócios remanescentes podem se enriquecer indevidamente com a dissolução parcial da sociedade. E acrescenta-se: o valor a ser pago não pode descapitalizar a empresa, sob pena de descontinuidade do negócio e escalada do conflito. O que eu quis dizer? Eu quis dizer, pessoal, que vai ter que pagar os haveres, vai ter que. Quem vai ter que pagar é a sociedade? Sim. Mas eu preciso apurar de forma justa. Eu preciso apurar com os bens corpóreos, mesa, cadeira, computadores incorpóreos, que às vezes valem muito mais que os bens corpóreos, a marca, a clientela, a expectativa de crescimento, de faturamento. Eu preciso colocar no contrato social ou no acordo de sócios uma disposição clara de como eu faço o cálculo. Porque isso dá briga. Como eu brinquei, quem sai acha que vale fortunas, quem fica acha que está fazendo um mero favor. E quando a gente fala de apuração de haveres, existem várias formas de calcular. O artigo 609 diz: uma vez apurados os haveres do sócio retirante será pago conforme disciplina do contrato social. E no silêncio, nos termos do parágrafo 2º do 1031. Imagina que você é um grande proprietário de terra. Como é que você faz para fazer um pagamento, às vezes milionário, com a valorização das terras que teve aqui no Brasil, para um sócio retirante em 90 dias, que é o que o Código Civil diz? Portanto, a forma de avaliação da briga, a forma de pagamento da briga,
É importantíssimo isso estar disciplinado no contrato social, no estatuto social e no acordo sócio. Mas isso não pode causar enriquecimento indevido nem de uma parte nem de outra. Mas eu não posso sair achando que eu fui roubado. Entre aspas, lógico, é o pagamento dos haveres. O Código Civil vai falar, levante um balanço especial. A jurisprudência vai falar, levante um balanço especial justo. Mas a justiça e a profundidade de cada sociedade, só os sócios que participam que podem saber. Eu vou ler aqui para vocês uma decisão importantíssima que você precisa ler terminando essa aula. STJ RESP 1877331 São Paulo. Relatora ministra Nancy Andrighi. A data do julgamento é 13 de abril de 2021. E ela diz: valor patrimonial, balanço especial de determinação, fundo de comércio, bens intangíveis, metodologia, fluxo de caixa descontado, inadequado. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema demonstram a preocupação desta Corte com a efetiva correspondência entre o valor da quota do sócio retirante e o real valor dos ativos da sociedade, de modo a refletir o seu verdadeiro valor patrimonial. A metodologia do fluxo de caixa descontado, associada à frição do valor econômico da sociedade, utilizada comumente como ferramenta de gestão para tomar decisões acerca de novos investimentos e negociações, por compor relevante grau de incerteza e prognose, sem total fidelidade dos valores reais ativos, não é aconselhável na apuração de haveres de um sócio dissidente. Mas isso, pessoal, é se não tiver escrito no acordo sócio, estatuto social ou no contrato social, que é essa metodologia que os sócios querem. De qualquer maneira, é melhor já colocar o cálculo e a fórmula, porque mesmo o fluxo de caixa futuro descontado, ou mesmo uma avaliação de ativo, é subjetivo, vai depender do perito, nomeado pelo juiz, pelos assistentes técnicos que vão trabalhar no caso. Vamos aprofundar mais. Vamos aprofundar mais a questão ligada, primeiro, à falta grave. Se você quiser dar uma olhada, tem um projeto de lei, a 2158 de 2011, que vai tipificar o que é falta grave. Eu sou contra, eu acho que tem que ser no caso concreto. Mas está lá, ó, consideram-se falta grave a ação do sócio que contrarie, impeça ou prejudique de qualquer forma os objetivos sociais. O não cumprimento pelo sócio das suas obrigações contratuais e societárias. Então eu acho que vai dar um pouco aí de visão. Eu trago aqui alguns exemplos para vocês. Agir de forma contrária aos interesses da empresa, a criar negócios que concorram com a atividade, concorrência desleal, aproveitar essa sua condição para desviar recursos, valores e bens da sociedade. Tudo isso pode ser quebra da confiança, quebra do affectio societatis. Falta grave. Tem um enunciado, que é o enunciado 67 da primeira jornada de direito civil, que diz: a quebra do affectio societatis não é causa para a exclusão do sócio minoritário, mas apenas para a dissolução parcial da sociedade. Então eu tenho que tomar cuidado com as interpretações e os momentos e o que realmente aconteceu. Você veja que é muito factual. A justa causa no direito societário caracteriza-se pela falta de tolerância entre os sócios e o surgimento do estado de prepotência. Consequentemente, quando o estado de tolerância deixa de estar presente, surge entre os sócios o estado de prepotência, acarretando por si só o desajuste que gera o conflito. Está configurado, portanto, a justa causa. Quem escreve isso é o professor Armando Rovai. Vejam, pessoal, é muito subjetivo de novo. Tem doutrinas que defende que a simples quebra do affectio societatis não é causa para uma exclusão do sócio. E eu pergunto, como é que ficam dois sócios brigando se isso não é causa para uma exclusão? Se ninguém vai sair, eu preciso de uma avaliação justa.
Eu preciso tirar um, senão a sociedade vai à bancarrota. Eu não vou respeitar a preservação da empresa. Tribunal de Justiça de Goiás. Desembargador Jeová Sardinha de Moraes. 11 de fevereiro de 2022. A affectio societatis é o elemento essencial para a constituição de qualquer sociedade, seja ela de direito ou de fato, de modo que, comprovado pelas manifestações nos autos que houve sua quebra, somada à justa causa, impõe-se a manutenção da sentença que determina a dissolução. Então, preciso da justa causa ou não? Só a quebra da affectio societatis é suficiente. Ou a quebra da affectio societatis é decorrência à justa causa. Porém, mostra-se inadmissível o contrato social estabelecer critérios diferenciados de liquidação de cota consoante a pessoa do sócio. Uma questão interessante reside na previsão contratual que estabeleça um bônus para os herdeiros na causa de morte. Improvável que seja por seu reflexo no capital da sociedade. A disposição contratual mostra-se lícita. É uma passagem doutrinária do professor Araquém de Assis. E olha que interessante. Se você fizer um contrato social, um estatuto social, um acordo sócio estratégico, você pode dizer, no caso de exclusão de sócio, a apuração de haveres tem esta fórmula. No caso de morte, tem outra, maior. No caso de direito de retirada, pequeniníssima, cansei de brincar, vai sair, vai pegar o dinheiro da sociedade, isso desestabiliza a sociedade. No caso de recesso, você não concordou com uma deliberação social, então, pouco maior. Então, você pode criar diferentes fórmulas para diferentes momentos para o cálculo dos haveres. O que o professor Araquém de Assis diz aqui é que você não pode diferenciar o sócio. Então, naquele meu exemplo fictício entre Fernanda e Natália, se a Fernanda sair é um cálculo, se for para a Natália é outro, pela mesma hipótese, direito de recesso. Não, aí tem que ser o mesmo. E se o Daniel sair, também é o mesmo cálculo, com o máximo que eu seja majoritário e com o máximo que eu vou ganhar mais, no sentido de ter uma apuração de haveres maior. Outro ponto interessante para vocês, que eu acho que vocês deveriam pensar, é na dissolução de uma sociedade anônima. A dissolução de uma sociedade anônima. Aí agora a gente vai entrar num outro seara. A gente vai entrar num outro momento. Sociedade anônima, pessoal, primeiro que ela pode ser aberta ou fechada. Ela é aberta quando ela negocia seus valores mobiliários no mercado de capitais. E ela é fechada quando ela não negocia seus valores mobiliários no mercado de capitais. Então veja só, se você tem ações de empresas de capital aberto, que estão listadas na Bolsa de Valores, bancos, a maioria dos seus bancos, petroleiras, siderúrgicas, o que vai acabar acontecendo? Se você for dissidente numa assembleia, não é que você vai precisar exercer um direito de recesso, basta você vender as suas ações no mercado de capitais. Basta você vender as suas ações no mercado de capitais. Só que tem um detalhezinho. Nem toda sociedade anônima tem nas suas ações negociadas liquidez e dispersão. Então essa regra que eu estou dizendo para vocês, basta vender no mercado de capitais, deve respeitar as grandes sociedades anônimas que têm ações negociadas com dispersão e liquidez. Se não houver dispersão e liquidez nas ações, ou se o valor imobiliário negociado no mercado de capitais nem for ação, for uma debênture, por exemplo, aí só existe o direito de recesso em casos taxativamente prescritos na lei. Artigo 136 e 137 da Lei da Sociedade Anônima. Vamos lá olhar. Diferente da sociedade anônima fechada. Na sociedade anônima fechada, não tem como eu vender minhas ações no mercado de capitais, porque ela não negocia ações no mercado de capitais. Portanto, neste caso, nas hipóteses taxativas do artigo 136 e 137,
é possível exercer o direito de recesso e a sociedade, não os sócios, vão pagar os meus haveres. Esse é o caso do recesso puro. Mas, na sociedade anônima fechada, com aspectos familiar, ou com poucos sócios, eu consigo fazer uma coisa diferente. Com base naquele artigo do Código de Processo Civil que eu li há pouco, e mesmo com decisões do STJ, é possível a dissolução parcial de uma sociedade anônima fechada por quebra desse tal affectus societatis, por quebra dessa relação societária entre os sócios. Pais, primos, tios, todo mundo junto numa sociedade. Eu não quero mais. Quero exercer o meu direito de recesso, mas não consigo. Retirada, então, impossível, não pode uma sociedade anônima, mas eu vou entrar com uma ação de dissolução parcial e vou querer meus haveres sendo apurados. Vou querer que isso seja importantissimamente apurado. E eu preciso dizer para vocês, pessoal, para concluir, e vocês acho que vão querer me matar, mas para concluir eu vou ter que voltar nos princípios. Quando a gente fala de dissolução parcial de sociedade ou quando a gente fala de dissolução total, eu preciso pensar no princípio da preservação da empresa e preciso pensar no princípio da função social da empresa. A sociedade, não a sociedade empresária, a sociedade, a coletividade não tem interesse em dissoluções. Ela tem interesse em riqueza, produção, mercado, novos empregos, novas tecnologias, desenvolvimento tecnológico, patentes, modelos de utilidade, novas marcas, desenhos industriais, propriedade intelectual, direitos autorais. Ela não quer dissolução. Tanto é que tem uma lei de recuperação judicial que visa recuperar a empresa para ela continuar no mercado. Portanto, na briga entre sócio, quem vale mais é a empresa. Vale mais a preservação dela e a função social dela. Eu preciso lembrar vocês também da autonomia privada das partes. Falei lá na primeira aula, autonomia privada das partes, o aspecto subjetivo e objetivo. Eu quero celebrar um contrato, eu celebro o negócio jurídico. Vale o que eu acordei no contrato social, vale o que eu acordei no estatuto social, vale o que eu acordei no acordo de sócios. Se você não acordou em nada, vai ser as regras do Código Civil, do Código de Processo Civil, e vai ter uma apuração de haveres pelo patrimônio, um balanço especial, com bens tangíveis e intangíveis. Você tem uma oportunidade excelente de melhorar isso, tendo um contrato, um estatuto, um acordo de sócio estratégico, que vai valer a autonomia privada das partes, que vai valer o pacta sunt servanda, que vai valer que o contrato faz lei entre as partes. Portanto, terceiro ponto, elabore com cuidado seus documentos societários, não se jogue na empresa. Consulte sempre um advogado antes, não só depois quando deu briga. Veja a importância de você ter algo estratégico. Não é só a cláusula de apuração de haveres, não é só a cláusula de exclusão de sócio, é também cláusulas especiais, cláusulas de tag-along, cláusula de drag-along, né, o majoritário obrigando o minoritário a vender, o minoritário podendo vender junto com o majoritário. Tudo isso são cláusulas que podem ser muito bem elaboradas. Esses documentos societários são longos, mas eles protegem e previnem a estabilidade ou a desestabilização do direito da sociedade. Como eu digo, dissolução parcial é uma coisa, direito prefere, preservação da empresa e função social. Apuração de haveres, menos, né? Bem menos, né? Que tem apuração de haveres porque isso descapitaliza a sociedade, mas é o que vai acontecer com as dissoluções parciais. Questão número 1. Qual das seguintes sociedades não podem ser objeto de dissolução parcial por iniciativa exclusiva do sócio dissidente? Letra A, sociedade empresária. Letra B, sociedade anônima de capital fechado. Letra C, sociedade limitada. Letra D, sociedade anônima de capital aberto.
E a resposta é sociedade anônima de capital aberto. Vamos entender? Como eu falei para vocês, primeiro, sociedade empresária é um gênero de várias espécies. Sociedade limitada, sociedade em conta de participação, sociedade anônima, sociedade em comandita simples e assim por diante. A sociedade limitada pode ter o direito, né? Vocês já sabem, é possível. Está lá no 1077 e também no 1029, se é retirada, se é recesso. A sociedade anônima de capital fechado, como eu disse, no Código de Processo Civil já tem essa permissão e já tem jurisprudência do STJ quanto ao tema. Lógico, temos que analisar o caso concreto. A sociedade anônima aberta é aquela que negocia seus valores mobiliários no mercado de capitais. Basta, então, portanto, tendo liquidez e dispersão, você vender as suas ações. E você não precisa exercer nenhum direito de recesso e nem a sociedade precisa se descapitalizar para pagar. Vamos para a segunda questão? Assinale a alternativa incorreta. Pegadinha, hein? A nomeação de liquidante somente se faz necessária no caso de dissolução total da sociedade, considerando que suas atribuições estão relacionadas com a gestão do patrimônio social, de modo a regularizar a sociedade que se pretende dissolver. Letra B. Na dissolução parcial, em que se pretende apurar exclusivamente os haveres do sócio falecido ou retirante, com a preservação da atividade da sociedade, basta que seja nomeado um perito técnico habilitado para realizar uma perícia contábil, a fim de determinar o valor da quota à parte devida ao ex-sócio ou seus herdeiros. Letra C. A ação de dissolução parcial da sociedade não pode ser objeto à sociedade anônima de capital fechado, mesmo que demonstrada por acionista a impossibilidade da realização dos seus fins da sociedade. Vamos ver a correta? É a C. Como a gente viu, o Código de Processo Civil de 2015 traz a possibilidade da dissolução parcial da sociedade anônima fechada. Então, ela é correta, é possível isso. A jurisprudência do STJ também. As demais questões vão falar do liquidante que sim é nomeado na dissolução total, pode ser um sócio, pode ser um terceiro indicado, e também vão falar da possibilidade de dissolução parcial de sociedades. Então, essas questões estão super corretas e vale a pena vocês prestarem atenção nessas nuances quando estamos diante de quizzes. Vamos para a última, a terceira? Dadas as assertivas abaixo, assinale a única alternativa incorreta. Na companhia ou sociedade fechada, os valores mobiliários de sua emissão são admitidos à negociação mediante prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários. Letra B. O Estatuto da Sociedade Anônima pode estipular regras de preferência na negociação de ações. Letra C. Segundo a jurisprudência prevalente, é possível a dissolução parcial de sociedade anônima com a retirada dos sócios dissidentes após a apuração de seus haveres. Letra D. O administrador que deixa de comunicar o descumprimento estatutário do predecessor é solidariamente responsável. E a resposta correta é: na companhia ou sociedade fechada, os valores mobiliários de sua emissão são admitidos à negociação mediante registro na CVM. Vamos entender? Pessoal, a CVM é a xerife do mercado. Xerife de qual mercado? Do mercado de valores mobiliários em companhias abertas. Quando eu tenho uma sociedade anônima fechada, as ações estão no livro societário e a negociação dessas ações no livro societário depende claramente da negociação entre as partes. E basta mudar o que está no livro societário, a transferência dessas ações no livro societário, para a negociação. Já no mercado de capitais, realmente a CVM vai querer entender o que está acontecendo. Não é que vai precisar da autorização dela, mas vai precisar da autorização dela para registrar essas ações no mercado de capitais. Mas depois, entre a transferência entre uma e outra, não. As demais questões, pessoal, já estão corretas, né? Não tem erro nenhum nelas e decorrem do que eu expliquei durante a aula. Agradeço muito a vocês por essa aula. Me acompanhem nas redes sociais, Daniel, no @DanielBuchatzky no Instagram. Entre em contato comigo no LinkedIn. Baixe um aplicativo da TV Justiça Mais no seu smartphone para a gente conseguir se ver sempre.
para vocês acompanharem as novidades aqui do Saber Direito na TV Justiça. Muito obrigado e eu espero vocês na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.